Aqui é Remo Noronha, mais uma aula de Físico-Matemática. Vamos continuar aí, mostrando para vocês o que eu estou aprendendo sobre álgebra linear. Vamos ver aí combinações lineares, vamos passar assim, meio que de lado nessa ideia do que é linearmente dependente ou não, tá? Mas só que como um assunto de séria complexidade, eu achei que algumas coisas a gente precisa ver antes. Então eu preparei uma aula, achei que ela ia ficar um pouquinho longa. Estamos dividindo em pelo menos duas partes, tá? E a primeira parte é uma introdução. Para a gente poder acompanhar o conjunto dessa aula toda, tá? É importante que a gente saiba o que é um vetor no R2, aquela coisa da setinha na cabeça e tudo mais. A gente tem que saber somar vetor e tem que saber o que acontece com o vetor quando a gente multiplica por um escalar. Sobre matrizes e sistemas lineares, produto de matrizes é pré-requisito. A gente tem que ter uma noção razoável do que vem a ser a matriz identidade e resolver sistemas lineares por escalonamento, beleza? Aí fica o motivo da minha briga toda aqui com essa matéria, que é o seguinte, tá? Afinal de contas, o que é vetor? Vetor você pode representar como um ponto no plano cartesiano, pode a coisa da setinha na cabeça, né, que a gente usa muito em física. E começamos a estudar álgebra linear e pode ser polinômio, por que não? Pode ser matriz. E todo esse assunto tem uma teoria cheia de detalhes, né, e eu não queria ficar me perdendo nisso. Há outros... para poder chegar a algumas conclusões, eu estou lendo o Boldrini, né? Estou acompanhando as aulas do livro Boldrini, assisti um montão de aula online, bons professores aí dando aula, né? Para as universidades aí pelo Brasil afora, outros não tão bons, então, e também uma galera mais focada também em concurso de resolução de questões. Mas eu queria ter uma visão minha do que é. Então vamos começar com uma brincadeira, tá? Eu estava discutindo com um amigo, né, o que é vetor. Aí ele pensou, ó, o vetor que eu conheço é o Aedes aegypti, né, o odioso do Egito. Aí eu falei, não, peraí, para ser vetor ele tem que ter duas propriedades. A primeira é, quando você soma dois vetores, o teu resultado tem que ser um vetor também. Então, mosquito mais mosquita dá mosquitinho, beleza. Então, por esse critério, você pode dizer que é um vetor. E o outro, quando você multiplica por um escalar, você tem um vetor também. Então, se você tem 3 Aedes aegypti, olha eles aqui. Então, metaforicamente, lógico, né, até pelo amor de Deus, né, a gente pode dizer que o odioso do Egito também é um vetor nesses conceitos que a gente vai discutir aqui. Então, se você tem um vetor V mais um vetor U, você tem um vetor W e esses detalhes aqui de soma têm propriedades também. E também a ideia de que se você tem um escalar multiplicado por um vetor, você tem um novo vetor. Basicamente é isso aqui que você tem de pré-requisito para que algo seja vetor, beleza? Bem, essa maluquice teórica passada, vamos ver entre as possibilidades de vetor, aqueles que a gente já conhecia, né, das aulinhas de física, do ensino fundamental 2, né, do 9º ano. E eu botei alguns vetores aí para a gente discutir as nossas relações, né? Então, deixei aí em azul o vetor U, tem o vetor V, o vetor Z, o X, o Y, e esses dois camaradinhas aqui que são úteis, porque o seguinte, né, se você tem um eixo cartesiano, se você tem, por exemplo, esse vetor aqui, que é o vetor 0, 1, eu posso chamar ele de vetor J. Legal? Se eu tenho esse vetor aqui, ó, 1, 0, eu tenho o vetor I. Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, eu posso representar qualquer vetor no plano como uma associação de vetores, né? Eu posso dizer que, por exemplo, esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ih, acabou ficando a minha obsessão pelo triângulo 3, 4, 5, né? Então esse aqui é o ponto 4, 3. Ele é a mesma coisa que o vetor 4 mais o vetor 4, 0, né? Mais o vetor 0, 3. Ou seja, 4i mais 3j. E eu posso representar qualquer vetor com esse jeitinho assim.
beleza? Por isso é que mais tarde a gente vai chamar um conjunto de vetores assim, né, o vetor IJ, como uma base, né? E por um acaso essa aqui é a base mais utilizada, é a base básica, por isso é chamada também de base canônica. Bem, seguindo aí, vamos ver como é que a gente pode correlacionar esses vetores U, V e Z. O que é que a gente pode falar? Ó, se você está aqui e anda até aqui, depois anda até aqui, você somou o seu vetor U mais o seu vetor V. E é o mesmo resultado que você andar direto para cá. Então, U mais V é igual a Z. Agora, se eu quiser ver o vetor U como uma forma de IJ, por exemplo, né? Eu vou ter 9 I, que eu estou andando para a direita, mais 12J. Legal? Aí o que isso quer dizer? A mesma coisa que você representar ele assim, ó. Legal? E por outro lado, né, esse aqui é o meu vetor U, o que seria o vetor V? O vetor V está andando 8 para a direita e está andando 6 para baixo. Repara aqui o que faz o vetor Z. O vetor Z anda 17 para a direita e 6 para cima. Não é casual que se você somar 9 mais 8 dá 17, 12 mais menos 6, 6. Então, você soma quem é I, soma quem é J e encontra o teu vetor soma do vetor U e V. Então, relação discutida. Vamos seguindo aí. Agora, olha só o que acontece entre o vetor U e o vetor Y. O vetor U, a gente já viu ele, tá? Estou repetindo aqui. Ele é o vetor 9 e 12. E quem é o vetor Y? O vetor Y, ele vai ser 3 para a direita, 1, 2, 3. 4 para cima, mais uma vez minha obsessão pelo triângulo 3, 4, 5, né? O famoso, facilita a vida. Agora repara aqui, ó. O que você tem se você pegar esse vetor aqui e multiplicar por 3? Você vai ter o outro. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então, um vetor é o triplo do outro. De fato, se eu juntar aqui ele mais uma vez aqui, eu vou ter um outro, e daqui para cá eu vou ter um outro y. Enxergamos aí? A mesma coisa a gente pode falar em relação ao vetor x e o vetor v. Olha só o que acontece, tá? O vetor v a gente já conversou com ele é 8 para a direita e 6 para baixo, enquanto que esse vetor x aqui, ele vai ser 4 para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, e 3 para baixo. Como você pode já ter observado aqui, né? Talvez até se adiantando ao que eu quero dizer, eu vou ter que x mais x, 2x é igual a v, ó. Então, x é igual ao vetor v. De fato, 4 vezes 2, 8, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, se eu quiser juntar essa guerra toda numa coisa só, eu posso dizer que o vetor z é igual a 3 vezes o vetor y mais 2 vezes o vetor x, que quase que eu vou errando aqui. Quer dizer que esse vetor aqui é uma combinação linear dos vetores y e x. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem a ideia, tá? Tá vendo esse vetor z aqui? Ele não é 12 vezes o i e 6 vezes o j? Então, o z é uma combinação linear de i e j. Por um acaso, também é uma combinação linear de x e y. Quer dizer que eu posso representar ele tanto assim, como está aqui, como eu posso dizer que ele... Deixa eu ficar por aqui mesmo, tá? Também posso dizer que ele é a combinação linear de i, então ele é 12i, mais 6j. Seja como for, eu posso escolher bases diferentes, formas diferentes, para poder representar o meu vetor z. Aí você fala que assim, poxa, os números ficam tão diferentes, por que isso? Porque i tem esse tamanho aqui, ó, de uma unidade. Enquanto que o y,
comparado com o I, ele tem 5 unidades. Lembra que eu utilizei o triângulo 3, 4, 5? Não foi uma simples obsessão, foi justamente para você poder visualizar o que esse vetor y aqui, em matéria de módulo, em matéria de tamanho, é 5 vezes maior do que o meu vetor i. Nada impede também dizer que é 5 vezes maior do que o vetor j, porque eles só mudam de sentido. Os módulos de i e j são iguais. Tranquilaço até aí? Bem, eu hoje vou parando por aqui, mas olha, tem muita conversa ainda, tá? A gente vai ver combinação linear, vai ver um montão de coisa. Não me abandona não, que amanhã a gente vai continuar conversando sobre esse assunto aí para poder ter uma visão mais ampla. É isso, pessoal. Aula todo santo dia, deixa aquele like, compartilha com os amigos se gostam do trabalho. Tem pouco que eu não falo isso, tá? Com os inimigos se não gostam tanto assim. E não se esquece que a gente tem um drive na descrição do canal com um montão de recursos para vocês. E aquele abraço!